Rapaziada, bom dia. Meu nome é Michel. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre AutoCAD e sobre blocos dinâmicos, para ser mais específico, tá? Qual é a diferença para um bloco convencional para um bloco dinâmico? O bloco convencional é aquele bloco no qual a gente só cria a forma geométrica e salva essa forma para que toda vez que a gente for executar ela em algum projeto, a gente vem apenas na aba de inserção de blocos e insere o bloco normalmente aqui, sem nada demais nela, é apenas a forma geométrica. O bloco que contém, que seria o bloco dinâmico, ele já é um pouco mais diferente. Por quê? Porque um bloco dinâmico ele é constituído não apenas da simbologia, mas também ele é constituído de informações internas. Mas como assim informações internas? A gente pode definir para esse bloco que ele pode ter qualquer tipo de informação, tá? Aqui eu vou dar um exemplo. Eu vou inserir um bloco meu aqui que eu já utilizo nas plantas que eu faço. Aqui eu vou pegar o ponto de luz incandescente no teto, tá? Eu vou inserir ele num ponto aqui. Vocês podem ver que aqui abriu uma janela de atributos. O que são esses atributos aqui? São todas as informações que eu posso colocar dentro de um bloco, que eles sejam visível ou não, tá? Aqui vocês podem ver o seguinte, que eu tenho um atributo de número de circuito, um ponto de comando e a potência. E esses três valores aqui, eles são visíveis no bloco, porque é necessário constatar na representação do projeto, tá? A partir da quantidade de caixas para baixo, eu coloquei como se fosse a lista de materiais. Por que isso? Porque posteriormente, quando eu for gerar a lista de materiais na automática no AutoCAD, eu não precise estar contando ponto por ponto da planta o que tem nessa lista. Porque a planta automaticamente na lista ela vai puxar todas as informações que os blocos constituem. Então, isso faz com que a gente já ganhe um certo tempo aí na nossa produção, aí, ok? Como que se faz um bloco dinâmico? Aqui eu tenho umas simbologias padronizadas da NBR 5410, na quais eu já possuo uma certa biblioteca. Vocês podem ver aqui que essas figuras geométricas aqui que formam um símbolo, elas não são um bloco nem convencional e nem um bloco dinâmico. Porque através de eu passando o mouse em cima, vocês conseguem ver que ele está selecionando a figura. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um bloco convencional. Então a gente vem aqui em Create Block, a gente vai dar um nome para esse bloco, a gente vai chamar ele de interruptor simples de uma seção. A gente vai selecionar os objetos que vão fazer parte desse bloco, dar um Enter. Aqui a gente vai dar o Pick Point. Vou dar bem na ponta do, do bloco, para ficar mais fácil a inserção depois. Okay. Lembrando o seguinte, uma planta arquitetônica, ela trabalha basicamente em metros e em centímetros. No meu caso, eu vou utilizar a unidade de medida em metros. Por quê? Porque eu possuo um template que ele é totalmente configurado por metros. Então, se eu fazer um bloco que possua milímetros e centímetros, o bloco vai acabar entrando em conflito com o projeto. Você vai acabar vendo que o bloco ele vai ficar maior ou menor, dependendo da unidade de medida padrão do seu template ali, ok? Eu vou selecionar a caixa aqui Open in the Block Editor para a gente ir direto para a caixa de edição do bloco. Bom, é aqui que está a jogada de como se cria um bloco dinâmico. Aqui a gente tem as ferramentas, a gente tem aqui essa aba aqui de parâmetros e ações, certo? O que a gente consta nesse primeiro bloquinho aqui? Que ele possui um ponto de comando A, certo? É a única coisa visível
que é aparentada nesse bloco aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um atributo que sempre que há necessidade de alterar essa letra aqui, ela fique de forma automatizada. Então o que a gente pode fazer? Eu vou deletar a letra daqui, porque eu preciso colocar um atributo nesse lugar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Attribute Definition e vou dizer o seguinte, tá? Aqui são as categorias de modo de como vai ser inserido esse atributo. O invisible, ele vai deixar a informação oculta no bloco. Ou seja, se você colocar aqui iguais aquelas as informações que eu dei a respeito sobre lista de materiais, você vai ter que marcar essa opção invisible, senão ela vai ficar visível na hora que você for inserir o bloco na planta, ok? Aqui são outras opções no quais a gente não vai ter necessidade de mexer com elas, tá? É só basicamente invisible e lock position. Lock position vocês deixam aí marcar. A tag é a seguinte. A tag é a pergunta do atributo. Não, na verdade a tag ela vai te dar a informação da característica do atributo. Então eu vou falar que aqui é o seguinte, ela vai ser ponto underline comando. Por que underline? Outras configurações não são aceitas aqui, outros caracteres não são aceitos aqui. O prompt, ela é a pergunta do que vai ser feita na caixa de mensagem. Qual o ponto de comando? Que no caso você vai referenciar depois na luminária. E o default você deixa como A, ou qualquer letra que você deixe como entrada. Se você quiser deixar essa caixa aqui vazia, não tem problema. Por que não tem problema? Porque toda vez que você for inserir um atributo, esse atributo ele vai abrir a caixa de diálogo e vai perguntar para você qual que é o default. Então, necessariamente, você não preenche aqui. Você preenche apenas para deixar ali que você sabe que existe. Que você não esqueça que você vai ter que alterar depois. Okay? Aí eu vou inserir aqui. Só que vocês podem ver que ficou muito pequeno, certo? Então o que a gente faz? A gente vem aqui no ponto de comando. Eu vou... Deixa eu ver se dá para editar diretamente ele aqui. Mas pelo que eu estou vendo aqui... Não dá. Eu não vou conseguir editar diretamente esse ponto aqui. As informações dele. O que eu vou fazer? Eu vou deletá-lo e vou fazer novamente. Eu vou dizer que é ponto de comando. Vou dizer que qual é o ponto de comando. E a resposta eu vou deixar como A. Eu vou colocar aqui que esse texto ele vai possuir um tamanho de 10, acho que 10 centímetros já está um tamanho bom. Aqui a gente tem a nossa característica do atributo. Esse daqui é como se fosse aquele A que nós já tivéssemos lá, certo? Para mim checar isso daí, eu posso vir aqui em Test Block. Vocês podem ver que o A já veio automaticamente aqui, certo? Se eu quisesse mudar essa característica do bloco, basta apenas eu dar 2 cliques aqui. O único valor editável que eu tenho é o ponto de comando. Então vocês podem ver que eu posso estar editando aqui, ó, qualquer informações que ele já vai dar automaticamente o que eu preciso ali, certo? Eu vou lá, então eu dou OK. Ok, o nosso bloco por enquanto está funcionando perfeitamente. Depois disso, para ilustrar esse bloco eu não preciso de mais nenhuma informação, certo? Mas eu posso colocar aqui uma série de atributos para que automaticamente depois você não tenha que ficar preenchendo, como na lista de materiais. O que eu vou fazer agora então? Eu vou fechar o Block Editor e vou dar um Save. Vocês podem ver que essa simbologia já se tornou um bloco.
Por que sumiu aqui a letra? Vamos ver. Eu vou abrir aqui o default novamente e vou ver que aqui tem a letra A, certo? Eu vou salvar. Eu vou inserir o bloco. Vou achar o bloco aqui e vou inserir ele. Vocês podem ver que abriu a caixa de diálogo. Olha lá, eu posso estar alterando a letra desse bloco. Ele já vai inserir automaticamente o bloco para mim com a letra desejada. Eu posso estar dando 2 cliques nele. Aqui eu tenho as opções de texto, na qual eu posso estar aumentando o texto daquela configuração. Vocês podem ver que aumentou a letra ali. Eu posso estar mudando o fator desse bloco, dessa letra. A rotação dele, aqui também eu consigo aumentar o tamanho do bloco. Olha lá. Do bloco não, da letra. Eu vou deixar como 20 mesmo. E aqui a gente pode colocar um ângulo para essa letra. Olha lá. Certo? Eu vou deixar como 0 para ficar legível. Bom, depois do nosso bloco dinâmico feito, eu posso estar escrevendo esse bloco, tá? Salvando ele na parte externa, para que sempre que a gente haver necessidade, a gente pode estar utilizando ele aí em diversos outros projetos. Então eu seleciono aqui a opção de bloco. Eu vou procurar esse bloco, que ele se chama interruptor simples de uma sessão, e vou estar salvando ele na pasta que eu desejar aqui. Como eu possuo já uma biblioteca no meu Dropbox, eu vou aqui colocar ele na minha biblioteca e vou deixar aqui na parte de interruptores, certo? Vou dar um save, a unidade em metros e salvar. Eu vou estar apagando esse bloco aqui agora e vou inserir novamente. Eu vou aqui em More Options, vou procurar ele na minha biblioteca de interruptores, ele se encontra aqui. Não se preocupem com o preview aqui, tá? Vou inserir ele no meu projeto. Aqui eu não vou alterar nada, ele já vem com tudo configurado, o fator, a unidade de bloco. E vou redefinir o bloco. Por que eu estou redefinindo o bloco? Porque aqui constava um bloco que aparentemente apresentava problemas. Está vendo que aqui não possui a letra? Agora o bloco ele já vai vir com aquela letra. Vocês podem ver que a letra consta ali. Tá diferente daqui, estava aqui aquela hora na hora que eu transformei o bloco, certo? Eu vou inserir e vai abrir a caixa de diálogo para mim. Aqui eu só vou alterar a letra do ponto de comando e pronto, o nosso bloco está funcionando 100%. Há outras coisas que dá para fazer em blocos dinâmicos. Eu vou estar falando aí um pouquinho em outras videoaulas aí, mas por enquanto é só. Essa daqui é uma ferramenta que pode ser executada em qualquer tipo de área de segmento, não só para a elétrica, na forma que eu fiz aqui. Então, o conhecimento é aplicado aí para qualquer tipo de área, certo? Bom, por enquanto é só. Posteriormente, eu vou estar desenvolvendo novas coisas aqui sobre a parte de instalação elétrica, mas espero ter ajudado com essa informação útil aqui na área de otimizar aí os nossos projetos aí na parte de AutoCAD. Bom, agradeço a todos, até mais.